Ver o Corinthians jogar é bom, ver o Corinthians ganhar é melhor ainda. E pra você que secou, bota mais uma vitória na conta. Já são quantas? Acho que a gente já tem 10 invicto, né? Para esse primeiro jogo fora de casa, o Corinthians foi completamente com um time misto para enfrentar o Red Bull Bragantino no Dabi Abichedi. A gente conseguiu arrancar essa vitória, da qual eu achei que realmente ela não viria, dado o fato de que o Corinthians veio com um time bem alternativo, mas ainda assim, pela qualidade das movimentações que o Ramon Dias fez no segundo tempo, o Corinthians foi capaz de arrancar essa vitória. Eu escrevi alguns detalhes do que eu gostaria de falar nesse primeiro jogo da temporada que eu acho que muito me chamaram a atenção, apesar desse ter sido, obviamente, um primeiro jogo na temporada, e eu acho que por conta disso, qualquer crítica e qualquer qualidade que a gente vai ressaltar do time deve ser bem comedido, porque a gente não sabe muito bem no decorrer da temporada como vão estar. A gente sabe dos problemas físicos de recomeçar a temporada, a gente sabe que vai pegando nos trancos nos primeiros jogos, então acredito que aqui a gente precisa fazer algumas ressalvas, mas no geral acho que é interessante destacar algumas coisas do primeiro e do segundo tempo. Do primeiro tempo, o Corinthians teve muita dificuldade, especialmente nos primeiros minutos. Eu acho que já era esperado que o Red Bull Bragantino tentasse se impor no primeiro jogo da temporada, já dentro de casa, contra um adversário, então eles foram para o campo de ataque e o Corinthians teve bastante dificuldade com a saída de bola, e eu acho que esse é um ponto de bastante atenção que a gente tem que ter para a continuidade da temporada. No geral, o meio-campo do Corinthians tem como peças propositivas para colocar o futebol para frente. No meio-campo, o Rodrigo Garro, o Igor Coronado e mais atrás a gente tem o Breno Bidon e o Carrilho. O Corinthians foi a campo com Alex Santana, Martinez e Charles. Três jogadores que fazem bem a função defensiva, mas que têm dificuldade em propor o jogo e propor um ataque. Por conta disso, eu acho que é importante a gente ter um pouco de observação com relação à dificuldade que eles tiveram de sair com a bola rolando. No geral, eu acho que é importante destacar que o Bidon tá na mira dos times da Europa e pode ser vendido, e o Carrilho já tem uma idade avançada. Ele não só não vai aguentar jogar todos os jogos da temporada, como corre-se o risco também de que, se ele sofrer uma lesão, nós não tenhamos, em caso do Breno Bidon ser vendido, um jogador que possa fazer essa função mais ofensiva. A gente sabe que o Maicon tá para voltar e ele consegue muito bem articular o meio-campo ofensivamente, mas ele não tem a qualidade técnica que nem o Carrilho nem o Breno Bidon tem. Me chama muita atenção a forma como o Corinthians se propôs a jogar ofensivamente a partir do terço final do primeiro tempo. A gente não tinha o Igor Coronado devido a uma virose, a gente também não tinha o Garro que está tratando a lesão. Portanto, o time assumiu um 4-3-3 no começo do jogo, com Thales Magno e Romero nas pontas e o Hector Hernandes como centroavante. Porém, no decorrer da partida, já na metade final do primeiro tempo, conforme o Corinthians tinha muita dificuldade de articular o meio de campo e de propor jogadas, o que o Ramon Dias fez foi colocar o Martinez um pouco mais para frente, ali já quase como meia direito, e o Thales Magno chegando por trás, fazendo uma função muito parecida com o Garro e com o Coronado. Acho que a gente também teve um primeiro tempo meio truncado na zaga, a gente perdeu muita bola e a gente tomou muita bola nas costas, inclusive o primeiro gol ele sai disso, desse erro que o Corinthians tem na zaga, por conta de que o Kaká estava um pouco mais antecipado, não prestando atenção no zagueiro, o Pedro Schock ele estava cuidando ali dos dois atacantes que tinham na função, já que o Kaká ele não estava conseguindo cuidar de nenhum dos dois na linha defensiva, e aí acaba sobrando pro Hugo ter que ficar cuidando tanto do John atrás, quanto do Lucas Evangelista, e é daí que sai o gol. Além disso, o Corinthians começa o jogo já perdendo algumas posses de bola e tomando algumas bolas nas costas, então eu acho que esse é um ponto de atenção. Acho que a gente vai melhorar principalmente fisicamente e no decorrer da temporada isso com certeza vai evoluir, mas enfim, eu acho que esse é um ponto interessante de se destacar. A defesa do Corinthians ela sofreu uma certa dificuldade no começo do trabalho do Ramon Dias, mas foi se encontrando ao longo da temporada e especialmente com a qualidade ofensiva a gente acabou levando em consideração de relevar a quantidade de gols que a gente levou na zaga no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que isso é importante de se destacar também. Eu acho que também vale como interessante destacar a postura do Corinthians no primeiro tempo, logo que tomou um gol. O Corinthians foi atrás, buscou, tentou ofensivamente, apesar desse gol não sair. O Corinthians teve boas chances, inclusive uma com o Hector Hernandes ali numa sobrada de bola. Então eu acho interessante a postura. No segundo tempo, não teve muita coisa para se falar, mas eu acho que de interessante que ocorre ali é o gol do Thales Magno ali, que mais uma vez abre o placar contra o Red Bull Bragantino. Além dele, o gol do Pedro Raul, que também é muito interessante. Acho que ele foi
bem oportunista no momento. Acho a jogada que o Martinez fez como meia direito muito interessante, a jogada parte dele ali, percorrendo toda a meia direita, chutando a bola e depois ela vai pro outro lado. E assim, com o cruzamento, o Pedro Raul consegue fazer o gol. Acho que a colocação dele como meia direito foi muito positiva por parte do Ramon Dias. Não sei se isso funcionaria tão bem no decorrer da temporada, mas eu acho que valeu a tentativa e para além da tentativa o negócio funcionou, então acho que é positivo no geral. Também acho positiva a entrada do Rian. O Corinthians estava tendo muita dificuldade de se articular no meio de campo, de sair com a bola, de pisar um pouco o pé no meio de campo e acalmar um pouco os ânimos para conseguir sair, estava saindo meio afobado. E eu acho que foi muito interessante a entrada do Rian, ele conseguiu fazer isso, coisa que o Charles não estava conseguindo. Interessante a movida do Martinez, mas eu acho que de novo é um ponto para ficar de olho, né? Se a gente consegue levar esse meio de campo ao longo do Paulistão, conforme vai acontecendo, porque eu acho que em principal a gente teve muita dificuldade com a articulação de saída de bola com esse meio de campo. Mas claro, primeiro jogo a gente vai relevando, até porque ainda tem muita coisa para se mexer ao longo da temporada. Além de tudo, eu acho que por fim vale o destaque do Yuri Alberto e do Mateuzinho, que entraram muito bem ao longo do segundo tempo. Eles entraram com muita fome de jogo, para mim parece até que eles nem pararam nas férias, parece que eles continuaram jogando como na temporada de 2024. O Yuri Alberto teve 3 chances criadas que foram muito boas, das quais ele se movimentou. Acho que ele é importante, ele é praticamente vital para nossa temporada de 2025, para o nosso sucesso. Espero que ele não saia acima de tudo, mas eu acho que isso é muito interessante, a forma como eles entraram dispostos e jogando muito bem. No geral, falando do time titular que entrou em campo, falando peça por peça, a gente teve o Donelli. Acho que o Donelli jogou muito, eu sou muito fã do Donelli, acho que ele vai ainda ser um grande goleiro dentro do Corinthians, espero que ele brilhe bastante, mas coitado do Donelli, toda vez que ele faz uma defesa milagrosa em todo jogo, ele acaba levando um gol. Eu nem consigo me recordar se o Donelli já teve um jogo no Corinthians em que ele foi titular e não levou gol. O coitado sofre com a zaga do Corinthians. Acho que no caso do Kaká e do Pedro Choca, eles tiveram muita dificuldade de entrosamento, principalmente. É um time que treinou bem pouco. Além de tudo, acho que o ritmo de jogo também atrapalhou bastante, a falta de ritmo em si. Então acho que dá pra relevar. Eles fizeram um segundo tempo bem sólido no geral. Nas laterais, não tem muito jeito. Eu não gosto muito do futebol do Hugo. Eu tô ansioso pra ver como é que o Palácios vai voltar dessa lesão dele. Eu espero que ele consiga voltar bem, eu espero que ele consiga fazer um bom futebol, porque no geral, cara, eu entendo do esforço do Hugo, mas eu não consigo gostar do futebol dele. Quanto ao Léo Maná, cara, fazem 2 anos que o Léo Maná subiu pro profissional e, no geral, ele não teve muita oportunidade. Ele foi escanteado. Aquele jogo em que o Ramon Dias preferiu colocar o Giovani no lugar dele como lateral direito, ou até colocar o Fagner como lateral direito, naquele jogo de semifinal na Copa do Brasil contra o Flamengo na volta, cara, pra mim isso foi um absurdo. Eu acho que o Léo Maná, ele peca pelo fato de não ter tido muitas oportunidades. Ele jogou bem mal, eu não gostei muito do jogo dele, mas eu acho que no geral ele precisa ter rodagem, precisa colocar o cara em campo, ele precisa errar, ele não precisa ter medo de ficar afobado, sabe? Acho que com a saída do Fagner isso vai ajudar muito ele, mas eu acho que no geral ele precisa ter coragem de jogar, ele precisa ter rodagem. Eu acho que isso é o principal. No geral, por causa do meio de campo, Charles, Alex Santana e Martinez, eu não acho que dá certo pro decorrer da temporada, mas eu acho que pra hoje isso mostrou como o Corinthians tem fragilidade em sair do meio de campo se não tiver o Breno Bidon e se não tiver o Carrilho. Acho que eles são peças essenciais e eu acho que o meio de campo demonstra isso. No geral, eu acho que foi um bom jogo do Martinez, recompondo isso, porque no começo do primeiro tempo foi bem mal, mas ele consegue se recuperar ao longo da metade do primeiro tempo, já pro final dele, e no segundo tempo também. Acho um jogo do Alex Santana sólido, um jogo esquecível por parte do Charles, mas no geral um meio de campo que eu acho que redobra a atenção e eu gostei muito da entrada do Rian. Com relação ao ataque, acho que é muito interessante o que o Romero fez, também é muito interessante o que o Thales Magno fez, mas o Hector Hernandes, pô, não tem jeito. Não sei se ele foge da bola, não sei se a bola foge dele, mas não tem jeito. Ele não joga bola. Acho que é isso, espero que vocês tenham gostado, não esquece do like, não esquece de se inscrever, e é isso.